Seja bem-vindo, que o Senhor nos abençoe a todos, né? Graça e paz, irmãos e irmãs. Não podemos esquecer das irmãs também. É uma alegria estar aqui com vocês, cantar músicas que eu cantava também, quando cantava em coro masculino, e rever também vários amigos. E sempre nessas reuniões o objetivo maior é glorificar o Rei Jesus. Mas também um objetivo secundário e importante é estimular a fé uns dos outros, né? Então, quando nós oramos uns pelos outros, isso estimula a nossa fé. Quando nós cantamos juntos, também isso estimula a nossa fé. Quando nós ouvimos um coro, isso estimula a nossa fé também, né? E o meu objetivo também é estimular a fé dos irmãos compartilhando algo da palavra de Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, de 7 a 16. Vou pedir para que todos fiquem em pé para a gente acompanhar a leitura e também depois orarmos. Filipenses capítulo 3, de 7 a 16. Eu vou ler a nova versão internacional. Mas acompanhe na sua Bíblia, com certeza, a mensagem na essência é a mesma. Paulo escrevendo à igreja de Filipos, capítulo 3, do verso 7 em diante, diz assim: Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas essas coisas, e as considero como esterco para poder ganhar Cristo, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Curva a sua cabeça, vamos orar. Eu vou pedir ao pastor Eufrásio que nos dirija a Deus em uma oração. Pai querido, nós te agradecemos, de fato nem temos palavras para expressar a nossa gratidão ao Senhor por tantos benefícios que o Senhor tem nos proporcionado. Queremos te louvar, ó Deus amado, pela iniciativa desta igreja. Ó Deus amado, a gente vê as mulheres reunindo a cada semana, que normalmente não vemos os homens, que isso siga adiante, que o Senhor os motive, ó Deus amado, e sempre de olho no alvo. Pai querido, nós neste momento queremos pedir que o Senhor, teu Santo Espírito, fale aos nossos corações através da palavra do pastor Ademir, que seja um instrumento do Senhor para revelar a tua vontade e que os nossos corações sejam edificados, abençoados e que ganhamos ânimo para prosseguir. Nos ajude, ó Deus amado. Abençoe o querido pastor e os nossos corações e mente também. Nós oramos agradecidos no nome do
teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar. O objetivo desse encontro não seria o mesmo daquele programa Noite dos Empresários. Também, creio eu, que o objetivo de nós estarmos aqui não é a sessão descarrego. Também não é uma sessão prévia para preparar o nosso coração para amanhã, Dia dos Pais, quando nós vamos receber homenagens, presentes e um carinho especial dos nossos filhos. Também essa reunião não tem como objetivo uma reunião social e beneficente. Então, o que nós queremos aqui, afinal? Queremos estudar a palavra de Deus, extrair dela princípios relevantes para a nossa jornada cristã como homens. E é claro, as mulheres que estão aqui vão aproveitar também. A carta de Paulo tem como tema central a alegria. Aquilo que o Rubens disse, o Senhor colocou o riso em nosso rosto, é exatamente a tônica de Paulo na carta inteira. A alegria que Cristo proporciona ao nos relacionarmos com Cristo Jesus. E no contexto da passagem que nós lemos, um pouco antes e um pouquinho depois, o apóstolo Paulo vai trabalhar com 3 imagens que são importantes para nós aqui e bem comuns do mundo masculino. A primeira imagem é a imagem do contador, aquele homem que está fazendo as contas e vendo onde gastou, onde investiu, onde teve prejuízo, onde teve lucro. Eu imagino assim, nós, mais ou menos ali no final de abril, fazendo imposto de renda, preenchendo o imposto de renda e vendo quanto que nós ganhamos, os salários do ano anterior, os custos, as despesas. É esta imagem que Paulo utiliza. Paulo, no capítulo 3, faz um inventário sobre o que ele conseguiu pelas próprias forças, sobre o que ele herdou da sua família. E ele compara depois com a excelência do conhecimento de Jesus Cristo. E ele tira uma conclusão muito simples. Tudo que ele fez, tudo que ele tem, tudo que ele pensa que era importante, tudo isso é lixo comparado à excelência de Cristo Jesus. Uma parte desse texto nós lemos aqui. A segunda imagem, que nós vamos falar mais, é a imagem do atleta, que para nós está muito assim, na nossa retina e na nossa memória, por conta das Olimpíadas. Tudo que um atleta precisa fazer antes e durante para alcançar a vitória. É o que Paulo menciona no texto que nós lemos. E depois, o contexto seguinte que nós não lemos, a imagem que Paulo tem é de um viajante. Uma pessoa que está fazendo uma grande viagem, um peregrino, e quer chegar no seu objetivo. Paulo até vai citar que é a cidade santa. Tanto o contador, quanto o atleta, quanto o viajante, todos eles, todas essas metáforas, mostram uma só direção. O contador, ele tem prioridades nas suas contas. Ele precisa diminuir os gastos, aumentar as receitas e ter lucro. Ele não pode ficar no vermelho o tempo todo. E ele estabelece prioridades no seu orçamento. O atleta, se ele quer alcançar o objetivo, se ele quer alcançar a vitória, ganhar a sua medalha, ele também vai ter que fazer uma escolha das suas prioridades mais importantes. E da mesma forma, aquele que viaja também tem que colocar suas prioridades muito claras para não se desviar, não perder o caminho, não gastar os recursos que tem para chegar até o seu objetivo final. Prioridades, meus queridos irmãos. Ter prioridades certas necessariamente passa por uma mudança de mente. E Paulo trata isso no livro de Filipenses. Tudo que é justo, tudo que é bom, tudo que é
digno, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Ter uma mente sobrenatural, ou como Paulo menciona em outro livro, ter a mente de Cristo. Ou como um título de um livro que eu conheço, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Pensar como Cristo pensa. Um homem maduro busca isto. O caminho da perfeição é nesta direção. Às vezes, meus amados, os crentes estão mais preocupados e acomodados ali junto ao caminho da cruz, e sabem as doutrinas básicas, o plano da salvação, etc, etc. Mas se esquece que tem o caminho da ressurreição. Cristo está lá no sepulcro, saiu do sepulcro, e é para lá que nós temos que ir, e a ressurreição dele também é a nossa, e devemos seguir no caminho da ressurreição. É isso que Paulo está falando. Ter as prioridades erradas vai comprometer a alegria que Jesus preparou para nós. Ela, na verdade, vai ser roubada. Quando temos prioridades erradas, a alegria é roubada de nós. A paz de Cristo também é roubada de nós. As preocupações com o mundo, as preocupações com as coisas que não estavam no centro da vontade de Deus, tiram, na verdade, o nosso sossego. Para que nós possamos obter sucesso nesse roteiro de prioridades certas, Paulo mostra que é preciso prosseguir para o alvo. Muito legal esse alvo que vocês colocaram aqui, não é? Todos estão olhando para o alvo, é esse o objetivo. Em grego, prosseguir para o alvo, a palavra é skopon. Nós vamos falar já já sobre ela. Para nós pegarmos o alvo, seguirmos o alvo, nós atingirmos as prioridades, tendo a mente de Cristo, necessariamente nós precisamos de 3 coisinhas básicas. E eu vou ser assim, bem certeiro, como os dardos que eu usei ali para acertar o alvo no meu exercício antes de começar a programação. Primeiramente, meus amados, para nós termos as prioridades certas com a mente de Cristo e a alegria tomar conta da nossa vida, precisamos prosseguir o alvo com a mesma determinação. Mesma determinação. Nós vivemos tempos em que as pessoas não têm fôlego para os seus projetos. Rapidamente desistem. A palavra prosseguir vem do verbo do grego dioko, é o mesmo verbo que indica perseguição, ou você passa por um esforço extremo, como de um atleta. Quando nós enfrentamos perseguição de alguém, porque somos crentes, nós não podemos abrir mão da nossa fé. E nós então prosseguimos. Enquanto alguém nos persegue, nós prosseguimos. É esse o jogo de Paulo nas palavras que ele está usando aqui. Prosseguir quer dizer estabelecer um objetivo, mas não somente isso. Precisa traçar estratégias, precisa executar o plano e não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Gosto muito da palavra que Deus dá a Josué quando ele vai substituir Moisés. Uma grande tarefa. Deus diz assim, Josué 1,7: somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você, e não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Isso é determinação, gente. O que Deus traçou para Josué, Josué tem que seguir. Tem que seguir até o final. O próprio Cristo também menciona essa tônica em Lucas 9,62. Jesus disse assim: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino. Esta imagem de pegar o arado e seguir para frente é muito importante, porque se a pessoa vira para trás, o arado entorta, e aí todo o plano de fazer o sulco para a terra fica comprometido.
Ele não pode olhar para trás. Jesus também menciona em Lucas 14, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço? Aquela imagem do contador, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação de paz, enquanto o outro rei ainda está longe, e pedirá um acordo. Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Então Jesus está claro em dizer que uma vez que nós tomamos a decisão de segui-lo, devemos fazê-lo com determinação. Cada dia tomando a sua cruz, negando a si mesmo e seguindo. O próximo item é seguir ou prosseguir o alvo na mesma direção. Filipenses 3,14. Aí aparece a palavra scopus, que quer dizer alvo. É encontrada somente aqui, nas cartas de Paulo, e significa aquela fita da reta de chegada de uma maratona, no final da pista. É para lá que o atleta dirige seu olhar. Quando eu dava aula na universidade, na primeira aula eu dizia para todos os alunos: sejam bem-vindos, mas hoje aqui vocês não têm que pensar na primeira aula, têm que pensar na última, no dia da sua formatura. Porque se você não visualizar a sua formatura, você não vai ter combustível para chegar lá. Nós também devemos fazer o mesmo. Não devemos pensar apenas no início da nossa carreira, mas pensar no dia em que Cristo se apresentará a nós, arrebatando-nos para a sua presença. Devemos pensar no dia em que morrermos e estarmos na presença dEle. Olharmos para o fim da nossa carreira estimula-nos a dar o próximo passo. O próximo passo é difícil, o próximo passo é esforçado, o próximo passo dói, mas olhando para o nosso objetivo, aí sim nós vamos ter forças para dar esse próximo passo. Meus amados, Paulo era um homem determinado no que fazia, até mesmo quando não era crente. Ele tinha determinação de servir a seu Deus e atacar aqueles que serviam a Jesus. E ele o fez com determinação, como eu falei no início, e também com objetividade. E quando Cristo o resgatou, ele trouxe toda esta sua natureza também para a sua vida cristã. Paulo agora serve a Cristo e ele não somente tem determinação de ir até o fim, como também a direção certa. E também, meus amados, Paulo traça os seus planos de cada etapa. Não pense que era ao acaso que ao chegar numa cidade ele entrava numa sinagoga. Era planejado. Não pense também que quando ele fosse falar em praça pública, ele não tocava no assunto do Velho Testamento, ele usava os filósofos e poetas gregos. Isso era planejado. Também não pense que quando ele deixava Timóteo ou Silas no lugar dele para ele ir para outro lugar, é porque ele fazia isso por gosto. Era planejado. Os seus planos tinham resultados. E com isso ele alcançou muito sucesso. Amados, trazendo para os nossos dias, eu dou aula para adolescentes que muitas vezes não têm nenhum projeto de vida, não têm objetivo nenhum. E por conta disso, jovens de 14, 15 anos caem em depressão. Eu aconselho casais, inclusive saio daqui já e vou aconselhar um casal, e às vezes o casal não tem um projeto de vida, como casal. Muitas empresas não se dão bem também porque não trabalham com os seus objetivos claros. E quero dizer que muitas igrejas
também tem sérios problemas, porque não tem direção no alvo, se é que tem alvo. É preciso então entender, ao estabelecer o alvo, nós traçamos as estratégias e vamos à frente. O alvo é Cristo, o alvo é ser semelhante a Cristo, o alvo é cada vez pensar melhor como Cristo pensa e espalhar por onde vamos esse jeito de Cristo através da nossa vida. Quando nós não temos isto, acontece o contrário, que a gente chama de desfoque. Alguns que provavelmente tentaram acertar o alvo ali, não estavam enxergando o alvo, e acertavam só a parede, né? Então o que é desfocar? Desfocar é ter uma visão distorcida. Por exemplo, eu esqueci meu óculos, estou usando o óculos do Rubens. Então, sem óculos assim, fica tudo meio estranho, né? Quando ajusta o óculos, então as coisas ficam mais focadas, mais organizadas na nossa visão. Desfocar também é desviar a atenção. O alvo está lá, mas de repente, né, você vira para lá, e aí, puxa vida, o pouquinho já tira a medalha. O brasileiro que pegou medalha de prata em pistola a ar, ele errou pouquinha coisa. O vietnamita demorou e acertou o alvo. Ganhou medalha de ouro. Desfocar é desviar a atenção para outros atrativos. Desfocar é não ter concentração para aquilo que você deveria olhar. Às vezes até seus olhos estão voltados para lá, mas você está pensando em outras coisas. Isto tudo atrapalha o objetivo. Muitos crentes sofrem desses males, têm uma visão distorcida do reino, têm atenção em outros objetivos. Paulo escreve em Colossenses, né, olhando para as coisas que são de cima, não para as coisas que são de baixo. Porque nós somos cidadãos dos céus, nós não somos deste mundo. O foco nosso deve estar nas coisas do reino. Muitos crentes invertem. Desfocar também, perdendo a concentração, é algo que nossos crentes também praticam. Como eu disse, não tem fôlego para continuar um projeto por mais tempo. O apóstolo Paulo nos ensina, olha, deixe as coisas para trás, eu era tão importante lá para a minha nação, tudo isso ficou para trás, meu passado já não importa, é o meu presente e o meu futuro, olhar para Cristo e vamos que vamos. Finalmente, meus amados, temos também outra palavra importante que eu quero deixar para os irmãos refletirem. Com mesma determinação, prossigo para o alvo, na mesma direção, prossigo para o alvo, e com a mesma disciplina. Paulo escreve para os coríntios assim: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. E ele ainda continua: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Tudo isso se resume numa palavra: disciplina. Não pense que aqueles atletas que estão competindo lá no Rio de Janeiro não passaram por muitos anos de disciplina, de renúncia, de esforço, de treino, de repetição de treino e assim por diante. Foram necessários dias, meses, anos de disciplina para alcançar o seu objetivo. Ora, meus amados, nós também precisamos ser disciplinados na perseguição do nosso alvo. Gosto muito de Hebreus capítulo 11. O autor de Hebreus vai fazendo como que um quadro a quadro dos heróis bíblicos, não é assim? Mas na verdade não são quadros, são na verdade
pessoas que foram heroínas na fé e que estão ali na galera, na torcida, dizendo: vamos, continue, você também consegue. E quando chega em Hebreus 12, o autor diz: estamos rodeados por muita gente que fez o mesmo trajeto de fé e eles conseguiram. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, o que nós devemos fazer? Ter disciplina. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Não dá para o Bolt correr com os sapatos amarrados um no outro. Uma atleta também estava correndo e o seu sapato saiu, seu tênis saiu. Ela parou? Não, ela não parou. Mas podia dar desculpa, né? Eu tive que parar porque o meu sapato, saiu na hora. Ela não tinha essa desculpa. Ela sabia que tinha que perseguir o alvo e chegar, e chegou em 7º lugar. Teve disciplina. Existe um livro muito bom que eu queria recomendar para vocês, chama-se Celebração da Disciplina, de John Foster, em que ele coloca exercícios espirituais, que são disciplinas que nós deveríamos corriqueiramente cumprir. Disciplina de meditar na palavra, disciplina de orar, às vezes até em momentos importantes, jejuar, disciplina do louvor, disciplina até da solidão de vez em quando, você com Deus. E ele vai elencando várias coisas, e é aquilo que Paulo menciona também no livro de Timóteo, O exercício físico para pouco se aproveita, os exercícios espirituais que produzem piedade, mais proximidade, mais intimidade com Deus, este sim fará grande diferença. Se queremos ser mais semelhantes a Cristo, que é o nosso alvo, queridos homens e mulheres, precisamos ter disciplina no sentido de prática de exercícios espirituais. Precisamos de disciplina no sentido de não esmorecer, a mesma ideia de determinação, como falei no início. Bom, para nós concluirmos, o erro de calcular errado por conta das prioridades e escolhas equivocadas vai causar prejuízo. Decisões que você toma com prioridades erradas agora trará prejuízo para você e para sua família depois. O erro de participar da corrida inadequadamente por conta de prioridades erradas vai desclassificar você para o prêmio. Um brasileiro já foi surpreendido por uso de doping. Ele foi desclassificado. Em um momento do seu treinamento, ele tomou uma decisão errada. Errar o alvo é sinônimo da palavra hamartia, que quer dizer pecado. Deixe o pecado que tão de perto rodeia você. Foco no alvo. Não se precipite, olhe bem para o ponto principal e atire a sua seta. Se você não acertou, chegue mais perto. O pastor Marcos estava com problemas na disputa do alvo ali comigo, e ele queimava a faixinha, Ele colocava o pé mais para frente. Tá certo. Quanto mais perto do alvo, fica mais fácil atingir o alvo. Se eu pedir para o pastor Eufásio jogar um dado lá para ele atingir aqui, ele talvez não vá conseguir. Agora eu que estou perto aqui, pá! Quanto mais perto do alvo, mais chances para acertar o alvo. É exatamente isso. Quanto mais perto de Jesus, mais semelhante a Ele você será. Quanto mais perto do alvo, mais semelhante a Cristo você será. Queridos, reflitam sobre isso. Que alegria o diabo tem roubado da sua vida. Que falta de paz aparece em alguns momentos.
Leia a carta de Filipenses e principalmente essa passagem em que aponta: não erre o alvo, olhe para Cristo, persiga o alvo com determinação, com a direção, com objetividade e principalmente, meus queridos, com bastante disciplina. Não vamos imitar crentes imaturos levados por vento de doutrina para lá e para cá, que não têm disciplina, determinação e nem foco. Olhe para Cristo e siga adiante. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai Santo, Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, somos pecadores na Tua presença, e quantas vezes nossa visão distorcida faz com que erramos o alvo e pequemos. Tenha misericórdia, Senhor, de nós e perdoe a nossa falha, e ajuda-nos para que possamos colocar os nossos olhos na direção certa, com a determinação certa e com a disciplina certa. Pai, nos ajude também a estabelecer as prioridades do nosso viver. Que seja, Senhor, prioridades de acordo com o Teu reino, para que pensemos como Cristo pensa. Que sejamos usados por Ti, porque uma vez que estamos próximos em intimidade contigo, certamente a luz de Cristo vai brilhar e vamos abençoar outras pessoas. Eu te peço por esses homens, por essas mulheres que estão aqui, para que o Senhor utilize o que eles aprenderam aqui para o seu cotidiano e que possam salgar por onde passam o sal do Evangelho, possam apresentar a luz de Cristo para as pessoas ao seu redor e possam dizer: eu sigo a Cristo, persigo o alvo, quero ser como Ele. Em nome de Jesus, abençoe esta igreja, a sua liderança, e te pedimos que a Tua paz esteja reinando aqui, para que esta igreja cresça cada vez mais. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Peço licença para ter que sair, porque eu tenho que atender um casal agora. Orem por eles, eu estou evangelizando eles, e quem sabe em breve podemos ter a conversão deles. Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade, Alexandre. Eu que agradeço, pastor.